Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa TV Câmara Recebe. É um programa em que nós recebemos convidados para que a gente fale de temas os mais variados, de interesse da nossa comunidade, temas importantes. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa que atua e milita na área da justiça, tem uma longa história da justiça e que vem falar com a gente um pouco sobre esse trabalho, falar um pouco também sobre o momento político que vive o nosso país e apresentar as suas principais ideias. Nós estamos recebendo aqui na TV Câmara de Tupã Ivan Sartori, ele que foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de 2005 a 2019 e foi também presidente, ocupou a presidência do tribunal de 2012 a 2014. É professor, é político e tem muitas histórias para relatar sobre o seu trabalho, para que a gente possa entender um pouco a questão da justiça e também o seu trabalho como professor atuando. Ivan, seja bem-vindo a Tupã, à TV Câmara. Prazer recebê-lo aqui com uma longa história na magistratura, para que a gente possa falar um pouco sobre esse trabalho. Rogério, é uma alegria estar aqui com você, cumprimentar pelo seu trabalho, pela sua simpatia. A gente tem os nossos aí colaboradores, a equipe toda, o Claudemir, o Dr. JJ que está aqui com a gente, Guilherme Sartori, cumprimentar os nossos telespectadores e web espectadores também, né? E dizer que é uma satisfação, a gente está pronto aqui a sempre atender a convocação dos jornalistas, viu? O senhor é professor, veio a Tupã participar de uma palestra, convite da nossa faculdade, do professor João José Pinto, falar para alunos de Direito e já aproveitando essa oportunidade, estamos conhecendo um pouco também do seu trabalho. Foi um prazer, uma satisfação o professor JJ nos convidar aí e a gente poder fazer essa palestra na faculdade. Eu gosto muito de falar com a juventude, conversar com a juventude, os alunos que estão, aqueles que estão para se formar, porque é aí que a gente vai mostrando os nossos inconformismos, as nossas experiências e também aquilo que pode se fazer de promissor para o nosso país e a proteção do cidadão que trabalha, da família, né, do nosso país, a pátria nossa também, que a gente tem que ter respeito, né? É isso que a gente precisa realmente levar em consideração, né? Como resumir em 2 horas, um pouco mais, praticamente 40 anos de trabalho na magistratura? O senhor que foi desembargador do tribunal e que ocupou o cargo máximo do tribunal, que foi a presidência. Olha, eu estive 38 anos lá na magistratura, entrei com 22 anos, fui aprovado no concurso, fui nomeado com 22 anos, mas só com 23 tomei posse em janeiro de 81, e ali nós passamos por todas as comarcas. É um juiz novo, é difícil de você também mostrar-se e se impor e mostrar-se também, vamos dizer assim, relevante na comunidade e tal, mas você com o seu trabalho, com sua dedicação, você vai mostrando que você realmente é um juiz que escolheu aquela carreira por amor mesmo, a carreira. E a gente subiu, fomos até o Tribunal de Alçada Criminal, que também acabou sendo extinto, e aí nos tornamos desembargadores, foram 38 anos aí na magistratura, até chegar à presidência do Tribunal de Justiça, e ali nós pudemos fazer muita coisa pelos nossos servidores, pelos nossos magistrados, implantamos o sistema digital, esse processo digital que não se conseguia implementar, dividimos o Estado em 10 regiões, conseguimos efetivamente criar um centro e uma estrutura para a proteção de todos os servidores, né? Inclusive combate ao assédio moral, enfim, a gente procurou fazer tudo que podia pelos nossos servidores e a gente via que o pessoal trabalhava bastante incentivado, bastante feliz com a situação que a gente proporcionou, com a database, no mês da database, com a inflação, com o percentual acima da inflação, e fomos valorizando. Eu visitei todos os fóruns, foi antes da Covid, então eu pude visitar todos os fóruns, abraçar os funcionários, todos não deu, mas uns 80%, 80 e poucos por cento nós visitamos. É um tribunal que é o maior do mundo, não é? Pensei que na China houvesse algum tribunal desse naipe, mas é o maior tribunal do mundo. Ele chegou a 60 mil funcionários, hoje acho que nós temos uns 50 mil funcionários, mais uns 10 mil terceirizados, 1.000 prédios, quase 3 mil magistrados, né, entre desembargadores e juízes, e uma receita aí, um orçamento anual de 13 bilhões, que é um orçamento maior que de muitos estados e da maioria das capitais e cidades grandes, né? O senhor falou desse período em que o senhor entrou e até agora, né, 2019.
O senhor pegou um período de muitas mudanças, né? Nós podemos dizer que o senhor pegou um momento chamado analógico e um momento digital. O senhor mesmo disse que deu início à implantação da digitalização. O que mudou para o trabalho interno de vocês, para os juízes e para o atendimento ao público? Mudou muito, porque a digitalização agilizou todo o procedimento, todos os processos, agilizou todo o sistema judiciário, né? E nós pudemos aí efetivamente prestar uma jurisdição mais rápida ao nosso jurisdicionado. Agora, é lógico, os juízes passaram a ter um volume de serviço muito rápido, muito grande, porque o fluxo é muito rápido e muito ágil. Então, daí que nós tivemos, inclusive, uma explosão aí em benefício, no bom sentido, um benefício da comunidade, benefício da sociedade, com a prestação jurisdicional mais rápida, com sentenças sendo produzidas de forma mais ligeiras, né? Então, forma mais ligeira. Então, isso aí foi um avanço muito grande para o nosso judiciário. E o Tribunal de Justiça foi praticamente protagonista desse sistema digital. Nós não tínhamos em outros judiciários, em outros tribunais, não havia esse sistema do processo digital. E lá nós firmamos o pé e conseguimos implementar, sair de lá do tribunal com 40% da digitalização do primeiro grau e totalmente digitalizado do segundo grau. Além de tudo, a gente teve que incentivar os funcionários, incentivar os nossos juízes, proteger e dar toda a guarida aos nossos juízes, aos nossos funcionários, para que a produção realmente crescesse e que a gente tivesse também. A gente acha que quem produz, quem realmente movimenta a máquina do Estado em prol do cidadão, em prol do jurisdicionado, tem que ter todo o respeito. É isso que eu penso. A população de umas décadas para cá, se eu não estiver totalmente correto, o senhor pode até corrigir a parte histórica, mas de algumas décadas para cá procura muito mais a justiça por várias demandas, né? A gente vê o surgimento de pequenos tribunais, pequenas causas, quer dizer, o acesso se democratizou muito mais. Por que existe na população essa sensação de que a justiça é lenta em alguns momentos? É a quantidade de recursos, é a possibilidade de defesa? Como é que o senhor enxerga isso? Então, Rogério, para você ter uma ideia, diariamente no tribunal, no Poder Judiciário de São Paulo, se você contar os dias úteis, ingressam 15 mil processos diariamente. Diariamente? Diariamente. Então, para se ter uma ideia, para dar conta dessa demanda, a gente precisa ter uma estrutura completamente, uma estrutura azeitada, uma estrutura que realmente faça frente a toda essa demanda. E a gente, para construir uma estrutura dessa, demora tempos, e a gente tem que fazer. Uma administração faz um pouco, a outra faz um pouco, e vai caminhando. Nós tivemos um momento de defasagem, e aí tivemos que correr atrás da excelência da prestação jurisdicional. Agora, o que aconteceu? O judiciário ele é muito demandado, tem a cultura do contencioso, né? A cultura da demanda aqui no nosso país. Essa é a grande verdade. E agora, os governos, de modo geral, principalmente o governo central, que legisla sobre a questão do processo, etc. e tal, procura desjudicializar o judiciário. Isso é que é importante. Nós precisamos partir para isso, né? E o Tribunal de Justiça, na época da minha gestão, que já tinha sido iniciado esse processo, nós ampliamos o Sejusques, né, que é o Centro de Conciliação. Depois, com a digitalização, também aumentou e a possibilidade de prestar a jurisdição com mais rapidez. E também, agora, os cartórios extrajudiciais podem fazer aí divórcio, inventário. A gente também tem o juízo arbitral, né, que não precisa passar para o judiciário determinadas causas daqueles que no contrato escolhem o tribunal arbitral. Geralmente são empresas, mas seria interessante que houvesse essa cultura também, né? Então, passa para o tribunal arbitral. Então, a ideia é justamente essa, é desjudicializar o que é possível desjudicializar, partir para a mediação, para a conciliação, e o que não é possível resolver, aí sim o judiciário ficaria responsável e fica responsável. Agora, o que nós temos aqui no país também é um organograma muito complexo aí do judiciário, e nós temos praticamente 4 instâncias. Isso é uma situação difícil. Você às vezes está com um recurso que o juiz decide, aí você tem um recurso para o tribunal, depois você tem um recurso para o superior tribunal, ou tribunal superior, um dos tribunais superiores, depois você tem um recurso para o Supremo praticamente está chegando quase tudo lá. Então isso dificulta bastante a celeridade de uma solução num conflito no final.
E a ideia nossa é justamente essa, a gente tentar valorizar o judiciário, valorizar a segurança pública também está muito comprometida. A gente também pensa que isso pode ser modificado, a gente tem que pensar também num sistema prisional mais, vamos dizer, adequado à demanda que a gente precisa aqui. Né? Porque hoje acha que pela justiça, nós temos hoje superlotação, né? Nós temos uma população carcerária no Brasil, até pela população, são números grandes, mas é numerosa. E as demandas muitas vezes são demoradas. O senhor acha que um trabalho de justiça é possível acelerar isso, punir quem realmente precisa, aqueles que muitas vezes foram presos por determinada questão que ele poderia cumprir de uma outra forma? Quer dizer, trazer essa organização? Não, o problema todo é que com esse sistema penitenciário que a gente tem, Rogério, nós não temos condições de fazer frente a essa demanda. Não é? Nós temos aí no Brasil todo 811, 212 mil presos, mais ou menos, uma coisa desse tipo. Aqui no estado, 230 e poucos mil presos. Isso realmente nem de longe atinge a necessidade da demanda que nós temos aí. Não é? Com essa criminalidade altíssima que nós estamos vendo no estado todo, né? Com alguns lugares, como aqui, é um lugar que ainda temos aí uma certa segurança, mas a criminalidade está realmente atrapalhando a produção, está atrapalhando, está dificultando a economia, está dificultando, inclusive, a vida normal do cidadão, que quer trabalhar e quer produzir. E a gente tem aí um sistema penitenciário que não pode receber todos que tem que receber, e a política dos governos tem sido, de muito tempo para cá, do desencarceramento. Vamos soltar o máximo que a gente pode soltar, porque a gente não aguenta, o sistema não aguenta. E nenhum governo quer uma panela de pressão gigante, né, monstruosa, sob sua responsabilidade. Então a ideia é essa, aí vem a lei de execução penal em auxílio disso, né, com diversos privilégios para os presos, e privilégios que são concedidos indistintamente, não se distingue aquele que é irrecuperável do recuperável, aquele que pode realmente se integrar à sociedade do que não pode se integrar à sociedade, e aí a coisa vai caminhando de uma forma que os presos estão todos aí num fluxo, vamos administrar o fluxo carcerário e vão soltando esses presos, e as decisões judiciais acabam não sendo cumpridas integralmente. Quem cumpre pena integral nesse país? Não tem cumprimento de pena integral. Por que uma pessoa condenada a 30 anos não cumpre os 30 anos? Isso que eu ia perguntar para o senhor. Uma pessoa condenada a 30 anos por um crime, um homicídio, um crime hediondo, algo que ela deveria cumprir. Muitas vezes ela tem benefício que acaba cumprindo um terço da pena. Mas são esses benefícios que a gente tem nessa lei de execução penal, né? São benefícios exacerbados, essas saidinhas e tudo isso. Por quê? Porque os governos estaduais, que são os maiores responsáveis pelos presídios, pelo sistema prisional, porque a União tem muito pouco presídio, muito pouca vaga. Então, o sistema prisional que fica sob a responsabilidade dos governos estaduais, esses governos acabam criando essa política de desencarceramento, de soltura, para poder administrar esse sistema falido e que também não oferece dignidade humana para o preso de forma nenhuma, que na verdade deveria trabalhar, não costurando bola, costurando sapato, devia trabalhar em prol da comunidade, ressarcir a comunidade daquilo que ele de mal fez para a comunidade, né? Por exemplo, construir escola, presídios, construir pontes, construir hospitais, é isso que eles têm que fazer, não é? Não adianta ficar um trabalho aí supérfluo para dizer que trabalhou e aí remissão de pena, progressão, e ninguém cumpre a pena integralmente, e não cumpre porque a ideia é o desencarceramento, e a gente tem visto a leniência dos tribunais superiores, não é? Com relação a isso, com absoluto garantismo a favor dos presos, né? O sujeito, qualquer coisa anula um processo, qualquer coisa o processo não vale, qualquer coisa é os frutos da árvore envenenada, tem um problema aqui, então está tudo nulo, ou então é uma questão que não pode abordar. Agora saiu um HC recente aí que o ministro disse que anulou aí uma prisão em flagrante porque o sujeito foi abordado de uma forma que ele não poderia ter sido abordado, porque ele não estava sob suspeita. Mas ele tinha 72 papelotes de cocaína, ele tinha maconha, ele tinha balança. Como é que isso é possível? Então a gente não entende certas decisões, a gente começa a ficar desacorçoado. Por onde começa a organizar isso? Olha, eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade, a gente tem que começar a estruturar o judiciário, estruturar a polícia, estruturar o sistema penitenciário
e fazer com que esses jovens que estão aí saindo das faculdades e que sigam esses caminhos de entender que nós precisamos mudar esse país. A gente tem que valorizar o trabalhador, a gente tem que valorizar a família, a gente tem que valorizar o bem-estar daquele que está produzindo. E não isso que nós temos aí. Nessa época da Covid, por exemplo, fica em casa, acabaram destratando o trabalhador, prendendo, escorraçando o trabalhador, e o preso, o bandido, está tudo aí livre. Nós temos aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ministro Fachin que a polícia não pode subir o morro. Então todo mundo armado, quer dizer, eu não estou entendendo, está tudo invertido. É uma situação que a gente não consegue compreender. Parece que um grupo, porque o cidadão comum, ele não quer isso. O cidadão comum, a maior parte da população quer que o Brasil ande, quer que o Brasil tenha segurança. Mas parece que tem uma minoria que faz questão, mas faz questão mesmo de criar o caos e de dificultar o crescimento do país. É impressionante. Eu vi que o senhor tem posições bem firmes com relação a vários assuntos. No segundo bloco nós também vamos ouvir um pouco dessas opiniões que o senhor tem, mas o senhor tem uma opinião que o senhor defende abertamente, que é sobre o Supremo Tribunal Federal, que ganhou um protagonismo, né, nos últimos anos devido a uma série de questões. O senhor defende que haja um mandato, né, e que não seja vitalício. Por exemplo, hoje nós temos ministros que entram com 40 anos e ficam até no máximo 75, mas podem permanecer. O que o senhor defende de mudança e o que seria bom com essa mudança? Olha, o que eu penso, o Supremo Tribunal Federal é a corte mais importante do país. É também um órgão de direção, embora de forma secundária, porque é ele que vai dizer o que a Constituição prescreve, é ele que vai dar a última palavra. Então ali nós precisamos de pessoas que tenham realmente pensamentos e ideias que possam ser discutidas e que sejam renovadas, que a gente possa ver, que possa haver um arejamento dessas ideias, né? Então a gente tem que ter uma alteração ali dentro do Supremo de integrantes para que o direito, para que a jurisprudência, para que esses pensamentos evoluam, né? Se a gente coloca uma pessoa que pensa de uma determinada forma, essa pessoa tem ligada àquele determinado grupo, vai ficar lá 20, 30 anos, então isso evidentemente não é bom para o país. Eu acho que tem que haver uma reciclagem. O senhor tem ideia do mandato de quanto tempo? Então eu penso que os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ter um mandato de 8 anos, no máximo. Como um senador, por exemplo. No máximo, como um mandato de senador. Você teria tempo, os ministros teriam tempo de tomar decisões importantes, teriam tempo de trazer para o país, para o Brasil, ideias renovadoras, né? E sempre, evidentemente, o ministro do Supremo ele tem que ser ponderado, equilibrado, ele tem que trazer paz, segurança, ele tem que decidir com firmeza, dizer o direito, mas ele tem que ter o respeito do cidadão como pessoa de conduta proba, de conduta ilibada e pessoa que tenha muito equilíbrio e ponderação. Como é que o senhor vê? Infelizmente a gente está vendo agora que alguns ministros estão se tornando protagonistas da República, como se tivessem sido eleitos, como se tivessem aí as rédeas do governo na mão, né? E determinadas facções aí, determinados segmentos políticos daí que não querem o bem do país, acabam sempre querendo se utilizar do Supremo para, por intermédio do Supremo, governar o país. E o Supremo está recebendo essa demanda e está aceitando. E aí a gente vê uma intervenção aí que não se pode conceber no Executivo, que a gente está vendo uma clara quebra da independência dos poderes, né? Hoje nós estamos muito preocupados também, inclusive, com a situação da mordaça que o cidadão está sofrendo, né? Hoje não se pode falar qualquer coisa, você não tem a possibilidade de manifestar seu pensamento livremente. Nós tivemos um deputado aí preso em flagrante por conta disso. Nós vamos falar no segundo bloco, eu quero ouvir o senhor explicando sobre isso. Acho que a segurança do cidadão, de ter a tranquilidade de poder dizer o que ele quer dizer, né? Não evidentemente que que parta para uma ação que possa gerar algum comprometimento das instituições do Estado. Mas a manifestação ela é livre, eu posso falar o que eu quiser. Agora, uma coisa que eu vejo, senhor, que
conhece mais de perto. Os ministros, eles são indicados pelos presidentes, então acaba ficando, né? Ah, tal presidente indicou, o outro presidente indicou, eu quero continuar para poder indicar 2, 3 ministros. É a forma correta a indicação ou o senhor acha que existe uma contaminação da decisão do ministro devido a quem o indicou? Como é que o senhor vê isso? Olha, com certeza nós estamos vendo isso, né? A indicação tem muita influência nas decisões dos ministros. A gente está vendo isso hoje, não é? Mas a gente poderia criar um sistema aí de prover esses cargos, para prover esses cargos com magistrados de carreira, né? Pelo menos 2/3 de magistrados de carreira, e aí nós reservaríamos aí 2 ou 3 vagas lá no Supremo para como já acontece nos tribunais, né? A parte da indicação, como se fosse o 5º dos tribunais, por exemplo. A gente poderia ter 1/3 lá, né? Seria razoável, a gente poderia receber gente de fora da magistratura, mas teria que ter aquela pessoa que realmente seguiu uma carreira na magistratura, que sabe que ali nós temos que ter um procedimento bastante, vamos dizer, reservado, equilibrado, e que nós não podemos falar fora dos autos. A gente tem que falar nos autos, né? Fora dos autos, quem fala são os presidentes dos poderes. Aí sim, o presidente do Supremo pode falar fora dos autos, porque ele está defendendo um poder, ele tem que falar e prestar contas do que eles estão fazendo lá, ou da administração dele no Supremo. Agora, o juiz, de modo geral, não tem que falar fora dos autos. O que ele pode, eventualmente, é prestar conta de algum caso que ele decidiu, mas não antecipar a decisão, antecipar pensamento político, se pôr como contraponto político. Isso não tem sentido, não é a função do magistrado. Tá certo. Bom, nós temos muita coisa para conversar ainda, nós vamos fazer um intervalo. Na volta eu quero ouvir mais do senhor sobre essa questão da justiça, outras ideias que o senhor também defende, pontos de vista, para que quem está em casa acompanhando o programa entenda um pouco mais. Nós estamos recebendo o Ivan Sartori, ele que foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, presidiu o tribunal, está na nossa cidade e também é pré-candidato a deputado federal e vai falar um pouco para a gente também o que o levou para a política e quais são as suas ideias que ele vai defender durante a campanha. Voltamos já.